Amém. Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 ao 18. O texto diz assim: O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. É Moisés que está falando isso aqui para o povo, tá bom? A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Esse é o texto para a gente aqui nesse momento. Quando eu era criança, eu era péssimo para comer. Eu não gostava de praticamente nada. Meus pais depois podem falar isso com mais detalhe. Eu lembro que a gente ia no McDonald's, eu tenho um irmão, uma irmã, nossos pais levavam a gente, e aí no McDonald's, com todas aquelas coisas maravilhosas que eu amo, eu só comia batata frita. Eu não gostava de queijo. Eu não gostava, por exemplo, de estrogonofe. Eu tinha nojo de estrogonofe. Eu olhava aquela coisa e falava: não quero isso. Eu não gostava de frutos do mar, por exemplo. Hoje, essas são comidas, por mais que algumas sejam infantis um pouco, são comidas que eu amo. Comidas que eu amo. Eu preciso até me segurar para não comer além da conta. E é engraçado que hoje, tendo a Manuzinha, eu vivo essa luta com ela. Algumas comidas que a gente lá em casa oferece para ela, ela simplesmente diz que não quer, simplesmente ela diz que não gosta e se recusa a experimentar. E eu acho engraçado isso. Eu olho para ela, eu lembro de várias vezes que eu fiz igualzinho ela faz hoje. E que traz aquela irritação para o meu coração. Eu consigo saber o que meu pai e minha mãe sentiam quando eu negava aquela comida que eles queriam que eu experimentasse. O que será que mudou? Ou melhor, por que esse gosto talvez tenha mudado na minha vida? Primeiro, eu diria que teve a insistência dos meus pais, toda a paciência envolvida, sabendo que eu ainda era uma criança, eu precisava ser ensinado. Depois eu cresci, amadureci, vivi muitas coisas na minha vida, passei a ter consciência de que eu preciso experimentar, de que os gostos podem mudar ao longo da vida. Em alguns casos eu tive experiências afetivas que me fizeram associar algumas comidas e algumas bebidas a momentos bons, a momentos sociais, alegres. Por exemplo, eu posso te garantir que eu passei a amar café por conta de memória afetiva. Primeira vez que eu tomei café, eu não achei maravilhoso. Aquela coisa que você toma e fala: que delícia esse sabor. Eu achei esquisito, eu achei estranho. Hoje eu sou apaixonado, quase viciado. Talvez eu seja viciado em café. Sempre que eu tomo num momento de descanso, ou de descontração, ou numa tarde maneira, com as pessoas que eu gosto. Hoje eu posso dizer que coisas que antes eu odiava, eu aprendi a amar. E isso vale não só para a comida, mas vale para várias outras coisas também, e pelos mesmos motivos. Hoje, por exemplo, eu amo correr. Sério mesmo, eu gosto muito de correr. E, geralmente eu tenho experiências muito legais enquanto eu corro, parece que é algo terapêutico para mim, correr na beira da praia e ver aquele pôr do sol, ou então o início do dia, o nascer do sol, é maravilhoso demais para mim. Eu amo correr. Antigamente eu não gostava, eu odiava. Hoje eu amo ficar em casa. Quando eu era mais jovem, mais adolescente, eu não gostava de ficar em casa. Hoje eu amo ler. Houve um tempo na minha vida que eu odiava a ler. Todas essas mudanças aconteceram porque eu fui ensinado, eu amadureci em muitos aspectos, a minha mente mudou, minha consciência mudou, meu coração mudou, e com meu coração todos os desejos que estão envolvidos, todos os sentimentos, todas as emoções, todos os afetos. E com relação a Deus, porque esse é um que todos nós aqui nascemos sem nenhuma vontade de ter por perto. Qualquer ser humano nasce com uma repulsa natural a Deus. A Bíblia ensina isso para a gente. Todos nós nascemos inimigos de Deus. E diferente do que acontece com outras coisas na vida, para que essa mudança aconteça no coração de qualquer um, em que a gente nasça como inimigo e passe a amá-lo, é necessária uma obra milagrosa do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo.
Nós não somos capazes de começar a amar a Deus por um simples processo de amadurecimento, ou por mudança de gosto pessoal, ou porque a gente recebeu um ensino meramente intelectual melhor. Só Deus pode mudar cada um de nós. Só Deus pode mudar o nosso coração. Só Deus pode mudar a nossa mente. Se em algum momento a gente passou a amar o Senhor, é porque algo aqui dentro mudou, e isso trouxe desdobramentos profundos para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa consciência, para os desejos que a gente tem, para os nossos sentimentos, para o coração. Ou seja, o próprio Deus age em cada um de nós, que nascemos seus inimigos, e nós nos tornamos então seus amigos, e passamos a amá-lo com todo o coração. Se não fosse assim, a gente continuaria a odiar o Senhor com toda a nossa força até hoje. A gente nasce assim, nessa condição de inimigo de Deus, porque o pecado entrou no mundo e destruiu a relação do ser humano com o seu Criador, algo que, irmãos, por essência, deveria ser perfeito, deveria ser prazeroso, deveria ser desejoso para cada um de nós, se torna repulsivo. Deus só não é o nosso maior prazer, porque nós somos pecadores. E o que isso tudo tem a ver com o texto que a gente acabou de ler aqui essa noite de Deuteronômio? Esse trechinho que a gente leu nos mostra exatamente por que e como Deus resolve o nosso pior problema, o problema da inimizade, o problema da cegueira, da repulsa ao Criador e sustentador das nossas vidas. E Deus faz tudo isso porque, essencialmente, Ele é um Deus bondoso. Antes disso, Ele, na verdade, é santo. Deus é santo e é a sua santidade que o leva a nos amar com tão grande amor. Desde antes da criação, Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. Com Abraão, ele começa a colocar isso em prática. Num certo momento da história, ele faz uma promessa ao seu servo Abraão. E depois ele vai confirmar essa promessa, vai reafirmar isso à sua descendência, a Isaac e a Jacó. Um povo seria formado para a sua glória, para que a humanidade pudesse ter redenção. Aí esse povo se torna numeroso lá no Egito. Deus levanta então Moisés. Moisés é um servo fiel que conduziria o povo até a terra prometida. Deus fala com Moisés assim que o povo atravessa o Mar Vermelho. Moisés está lá com o povo, sobe ao Monte Sinai para falar com o Senhor, e o próprio Senhor vai dizer, lá em Êxodo 19, versos 3 ao 6, assim, Moisés, você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Irmãos, Deus fala isso para o seu servo Moisés, com todo o seu povo reunido. Deus se importa tanto com o seu povo, que Ele faz questão de falar claramente por meio do seu servo. Deus não deu um sonho para Moisés, Deus não deu um enigma difícil que ele tinha que descobrir, uma pegadinha que o povo precisava tentar entender. Não, Deus foi claro, a voz dele foi audível. Ele se vira para o seu povo e fala, olha, eu tirei vocês do Egito, eu que trouxe vocês para cá, eu agora estou levando vocês para um lugar que eu prometi há anos aos seus antepassados. Se vocês só ouvirem o que eu falo e guardarem isso, ou seja, obedecerem, praticarem, vocês vão ser a minha propriedade exclusiva, e vocês vão ser diferentes de todos os outros povos. Ele só queria isso. Ouçam e façam o que vocês ouviram. Isso faria deles uma nação diferente. Eles seriam santos, eles seriam separados, eles seriam sacerdotes, é o próprio Deus dizendo isso. Sabe o que é ser sacerdote? Eles seriam aqueles que levariam Deus para os povos, para que os povos também fossem abençoados. Repare,
Por mais que Deus tivesse coisas grandiosas preparadas para o seu povo, promessas que Ele estava cumprindo e cumpriria, o melhor da terra, aquela terra que emana leite e mel, fica claro nas palavras de Deus que o mais importante ainda não era isso. O mais importante era que eles ouvissem a sua voz e mantivessem relacionamento. É isso que Deus queria. Tanto que pouco tempo depois, ainda no deserto, bem antes de chegar na terra prometida, Deus vai convidar todo o povo para se aproximar. Mas é o povo que vai ver o tamanho do Senhor, toda a sua glória e a sua grandeza, e vai morrer de medo diante de Deus. Deus dá os 10 mandamentos, e aí vai acontecer um fenômeno incrível, mostrando a sua grandeza e a sua glória para todo mundo. Êxodo 20, versos 18 ao 21, o texto diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, o monte cheio de chamas, cheio de fogo. E o povo, observando aquilo, tremeu de medo e ficou de longe. O povo preferiu ficar longe, tremeu de medo, e eles disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O povo naquele momento presenciou toda a grandeza, toda a glória de Deus, e o povo preferiu ficar distante. Deus desejava que todo o povo se aproximasse, assim como Moisés, mas diante daquela manifestação gloriosa da santidade de Deus, eles morrem de medo. Eles ficam cheios de pavor. O povo aqui não quer se aproximar, prefere que Moisés vá no seu lugar. Moisés, por favor, fale você por nós, fale você com Deus e traga aquilo que Ele quer para cada um de nós. O povo aqui, irmãos, mostra exatamente a condição do ser humano sem uma intervenção direta de Deus no coração. Em pecado, todos nós preferimos a distância. Em pecado, qualquer manifestação gloriosa, grandiosa, santa de Deus se torna algo amedrontador, se torna algo terrível, algo pavoroso. O povo não tem condições de falar diretamente com Deus, de ouvir diretamente de Deus, de andar com Deus, porque o povo está numa condição de pecado, assim como qualquer ser humano, e por isso precisa de um mediador. Alguém que vá lá para falar com Deus e trazer aquilo que Deus quer. Moisés, naquele tempo, quem fala com Deus pelo povo naquele primeiro momento. Mas nem mesmo Moisés pode ser alguém suficiente, definitivo. Então, o próprio Moisés, vai falar com seus irmãos, isso que a gente acabou de ler agora, nessa noite. O Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, em algum tempo da história, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Por mais que Deus queira, irmãos, ainda que Ele mostre todo o seu poder, todas as suas maravilhas e todo o seu amor, quando nós estamos num estado de pecado, nós só vamos conseguir ver terror. Sabe quando a gente pede pelo nosso amigo de oração, para alguém que a gente quer que conheça o Evangelho, e a gente pede: Senhor, mostra a sua glória para essa pessoa. Talvez você ore assim: irmão, se essa pessoa visse a glória do Senhor naquele estado, ela morreria na hora. Porque em pecado a presença santa e gloriosa de Deus é aterrorizante, ou aterradora, ou pavorosa, ou muito temerosa. O que você escolher. Com um coração cheio de pecado, a santidade se torna terrível, e Deus sabe disso. Esse a quem Moisés se refere, irmãos, nesse trecho, é Jesus. Moisés profetiza a respeito de um muito maior que ele, que viria, que seria capaz de mediar qualquer ser humano diante de Deus. Ele vai falar de um que pudesse ser capaz de olhar para Deus sem medo, sem repulsa.
que tivesse desejo pela sua presença em vez de terror, que ajudasse a nos aproximar sem que morrêssemos. E é por isso que o autor de Hebreus, mais ou menos 1500 anos depois, vai nos mostrar e vai provar para os seus irmãos que Cristo, Jesus, é superior, muito superior a Moisés, e ele se torna um sumo sacerdote perfeito. É isso que a gente lê lá em Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E no verso 16, portanto, uma vez que agora a gente tem Jesus, que ele já veio, que ele se tornou um sumo sacerdote, que ele pode se aproximar de Deus sem morrer, e ele agora pode trazer a gente para perto, nós agora somos chamados, aproximemo-nos também do trono da graça com confiança. Por isso que eu e você podemos nos aproximar hoje de Deus sem medo, sem o terror no nosso coração. Por causa de Jesus, nós somos capazes de nos aproximar de um Deus perfeitamente santo, sem medo de sermos fulminados. E aí a gente vai ver que alguns crentes do Novo Testamento vão confirmar que esse que Moisés disse que viria é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, a gente lê esses relatos lá em Atos, o apóstolo Pedro, logo depois que aquele aleijado é curado por ele e João, aquele aleijado que estava na Porta Formosa, é curado, aí Pedro se levanta e começa a pregar para aquelas pessoas que estão no templo. No meio da sua pregação, o apóstolo Pedro vai dizer, aquele que Moisés disse que viria é Jesus, o Cristo, que vocês crucificaram. Depois Estevão, aquele mártir, aquele cara que morreu por amor a Cristo, apedrejado, ele também se levanta para pregar para aquelas pessoas que queriam matá-lo. Ele vai confirmar a mesma coisa, aquele que Moisés falou que viria é Jesus, esse que vocês crucificaram. Irmãos, esse trecho de Deuteronômio mostra para a gente que Deus é santo, Deus é muito santo. Ele é tão santo que qualquer ser humano em pecado morreria na presença dessa santidade. Mas esse mesmo Deus santo nos ama com um amor que é inexplicável. E esse mesmo Deus dá para a gente a provisão que a gente precisa para que a gente agora se aproxime sem que a gente morra. Irmãos, Jesus é a demonstração prática desse amor de Deus. Jesus é a provisão dada por Deus para mudar cada um de nós e nos fazer amar a Deus com todo o nosso coração, coisa que a gente não faria naturalmente. Nós precisamos de um mediador. Se por um lado a gente vê seres humanos, pecadores, cheios de medo, cheios de pavor, preferindo evitar a presença santa e perfeita de Deus, por outro a gente vê uma resposta cheia de amor, cheia de provisão. E isso tudo exatamente porque Deus é santo. Tudo isso acontece, irmãos, porque Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é completamente santo, totalmente perfeito, totalmente distinto de qualquer ser humano. Justamente por essa razão, ao invés de nos tratar como nós merecemos, Ele dá para cada um de nós amor e provisão. Por isso que a santidade que nós somos chamados a buscar, a ter, não é um fim em si mesmo. Eu vou ser santo porque ser santo é legal. Não, irmãos. Nós somos chamados à santidade justamente para que a gente mantenha relacionamento com esse Deus que é santo e que deveria ser o nosso maior prazer. Diante disso, eu quero trazer 2 detalhes aqui desse texto. A primeira consideração que eu vou fazer é que é impressionante a forma como Deus nos ama. Irmãos queridos, eu queria tanto que vocês saíssem daqui com essa certeza no coração essa noite. É impressionante a forma como Deus nos ama, como Deus te ama, como Deus ama a sua família, como Deus se importa com a sua vida. É impressionante que Deus nos ame assim, sabendo que o pecado não apenas nos afastaria, mas faria algo muito pior, faria com que o desejo do nosso coração se voltasse contra Ele. Irmãos, o pecado é terrível a esse ponto, faz com que aquilo que deveria ser o nosso maior prazer se torne a nossa maior repulsa. E esse mesmo Deus se importa a ponto de resolver isso no nosso lugar. Versos 17 e 18, o Senhor diz, eles estão corretos naquilo que disseram, farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Irmãos, sério, em que mundo você veria alguém que pensasse assim, aquele grupo de pessoas são meus inimigos, eu sei que eles me odeiam, eu já sei o que eu vou fazer então, eu vou resolver o problema dessas pessoas, eu vou enviar o que eu mais amo, eu vou enviar a minha maior preciosidade, para que essas pessoas que me odeiam percebam o quanto eu as amo, e elas comecem a querer se aproximar de mim. Em que mundo você conheceria uma pessoa dessa? A gente não conhece, irmãos, porque isso não existe. Só o nosso Deus é assim. A forma como Deus nos ama é muito impressionante. Pelo menos é muito impressionante para mim, eu espero que você esteja impressionado também. É uma forma de amar totalmente livre de qualquer egoísmo, de todo vício, de toda inveja, de qualquer mancha. Ele ama de uma forma incondicional. É incondicional, mesmo quando a gente não consegue perceber o tamanho, a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Irmãos, Ele nos ama antes mesmo dele ter criado tudo o que existe, mesmo antes de nós percebermos, Ele já agia no nosso coração, na nossa vida com esse amor, irmãos. Mesmo naqueles momentos que você vivia de forma totalmente inconsequente, mesmo naqueles momentos que você vivia cheio de tristeza, que você murmurava, que você mentia, mesmo naqueles momentos que você pensou em tirar a sua própria vida, porque você se odiava, mesmo naqueles momentos em que você desejou se prostituir, como um cão voltando ao seu vômito, mesmo naqueles momentos de desespero, em que você se sentiu abandonado, sozinho, traído, Deus já te amava ali, naquele momento, e Jesus, irmãos, é a prova disso. Até mesmo naqueles momentos em que nós rejeitávamos o amor dele, achando que ele não se importava. É impressionante a forma como Deus nos ama. A minha filhinha, muitas vezes, por ela não entender algumas coisas, ou por rebeldia do coraçãozinho dela mesmo, que é pecaminoso, eu acho que essa segunda opção é a mais correta, ela diz que ela não quer fazer alguma coisa que eu sei que ela vai amar fazer. Por exemplo, ela ama os avós dela, dos dois lados, graças a Deus, ela ama os avós. Aí às vezes está eu e Letícia lá em casa, a gente fala, filha, vamos na casa da vovó? Aí ela, por impulso de primeiro, fala, não quero. Aí dá tipo 2 segundos, ela fala, não, vamos sim, eu quero. Ela parece que faz assim só para, dar aquela cutucada mesmo na gente. Recentemente a gente viajou para um lugar que tinha um parque muito maneiro. Aí eu e a Letícia, assim, pensando nas nossas férias, a gente pensou, depois que a gente tem filho, né, a gente começa a pensar em lugares que nosso filho pode curtir, criança, né, a gente pensa, enfim, em entreter a criança. Aí tinha um parque muito legal lá e tal, aí a gente falou assim, filha, a gente vai levar você no lugar que você vai amar. Aí ela falou assim, não quero, não quero. Ela não fazia a menor ideia de como seria, do que a gente estava pensando para ela. Eu lembro que eu olhava ela falando isso e ela faz isso direto. Eu penso, cara, não adianta falar. Ela só vai entender quando a gente chegar lá e ela vir com os próprios olhos. Ela só vai entender quando a gente estiver lá no lugar. Deus, irmãos, ama a gente dessa forma. Quando a gente se vira contra Ele, quando a gente diz, eu não quero você, Deus. Eu não quero você na minha vida. Você não se importa comigo, você não se importa com a minha família, você não se importa com o que está acontecendo. E esse Deus cheio de amor ouve isso e Ele responde para a gente a mesma coisa. Eu vou enviar alguém do meio de vocês, alguém igualzinho a vocês, que vai passar pelo que vocês passam, que vai sentir o que vocês sentem, que vai viver como vocês vivem. Esse alguém vai mostrar para vocês o amor que eu tenho por vocês. Irmãos, esse alguém é Jesus. Ele veio e Ele faz assim na minha vida e na sua vida. É como se Deus pensasse como eu penso com a minha filha. Não adianta eu falar. Eles só vão entender quando eles virem, quando eles conhecerem. Jesus é assim, irmãos. Jesus é assim. E aí vem a segunda coisa que eu quero destacar. É que Ele desejou providenciar o que a gente mais precisa. É desejo de Deus providenciar o que a gente mais precisa. Deus não apenas demonstra o seu amor, mas Ele providencia o que nós precisamos para que a gente receba esse amor que a gente está falando até agora aqui. Verso 15, o texto diz,
o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Eu pergunto a você, quem que vai enviar esse profeta? É o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ele mesmo se preocupa em enviar alguém que resolva o problema que a gente tem contra ele mesmo. Que Deus é esse, irmãos? E aí, nessa solução, Ele vai enviar Ele próprio. Ele dá para a gente dele mesmo, e é disso que nós precisamos. Ele dá para a gente a provisão necessária para que a gente receba o seu amor, e essa provisão é Ele próprio, em carne e osso. Irmãos, a gente precisa entender isso. Isso pode fazer a maior diferença na nossa vida, irmãos. Eu quero que você entenda que Deus se importa, Ele nos ama, Ele resolve o nosso maior problema, Ele tira toda a inimizade, Ele nos chama para perto, Ele transforma o terror que a gente teria pela sua santidade no nosso maior prazer. Ele faz tudo isso para que a gente possa se aproximar, e Ele faz tudo isso como? Enviando Ele mesmo, o próprio Cristo, o próprio Jesus encarnado. Ele é a melhor coisa que pode existir, irmãos. Ele nos reconcilia com Ele mesmo. Jesus nos reconcilia com Deus. Nós voltamos a ter relação com o nosso Criador. Ele faz isso nos dando do seu próprio coração. Por isso que a gente fala aqui várias vezes, em várias pregações, que Jesus, a sua presença, a pessoa de Cristo, é melhor do que qualquer bênção que Ele pode dar para a gente. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Se você acha que a maior bênção que Deus pode te dar é melhorar o seu emprego, é aumentar o seu salário, é fazer a sua empresa dar certo, é fazer você conquistar o seu maior sonho, você não entendeu quem é Jesus ainda. E eu falo isso com todo o temor do meu coração, irmãos, porque essa é uma oração que a gente precisa fazer todos os dias. Irmãos, Jesus é melhor do que as suas bênçãos. Olha para o próprio texto que a gente está lendo aqui, e todo o contexto que ele está inserido. O povo estava indo para conquistar a terra, o povo foi liberto da escravidão, olha quantas bênçãos Deus está dando, mas aí o povo olha agora para Deus, e o povo fica cheio de medo, ele não podia e não queria se aproximar de tamanha santidade, mas aí, o que está aqui preocupante para Deus, se é que a gente pode dizer assim, é que Deus queria relacionamento com o seu povo. Deus não estava interessado só em cumprir a sua promessa. Deus queria estar perto desse povo, queria se relacionar com esse povo. Deus sabia que Ele era melhor do que tudo que podia dar para eles. E Deus ainda é melhor, irmãos, hoje. Ele é muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa desejar no seu coração, a não ser que o seu maior desejo seja Cristo. E diante disso a gente precisa refletir de uma forma muito honesta. Será que Jesus tem sido o nosso maior prazer? Será que Jesus tem sido o nosso maior prazer? A nossa maior alegria? A fonte verdadeira e real da nossa paz? Será que Jesus é a motivação para a gente vir para um lugar como esse, semana após semana? Irmãos, se a gente vem para cá, porque aqui a gente encontra novos amigos, porque aqui a gente tem um ministério, porque aqui tem um trabalho muito legal para as crianças, que fica lá com o nosso filho, enquanto a gente pode assistir o culto numa boa, talvez a gente esteja vindo para cá pelo motivo errado, irmãos. Se a gente vem para cá, a única razão precisa ser Jesus Cristo. Ele é a própria provisão, porque a gente precisava disso. Um dia Ele entrou na história, Ele viveu uma vida perfeita, Ele morreu numa cruz, no nosso lugar, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele ressuscitou e nos reconciliou com o Pai. Se essa não for motivação suficiente, irmãos, para fazer a gente levantar da nossa cama todos os dias e viver para a glória de Deus em tudo que a gente faz, para trazer a gente para um lugar como esse semanalmente, para que a gente adore, para fazer a gente ter atitudes que deem um bom testemunho, eu não faço ideia do que nesse mundo poderia te motivar.
porque não existe outra motivação. Será mesmo que o dinheiro te motiva mais? Qualquer outra coisa que você possa pensar, é essa motivação tão pequena que você tem na sua vida? Jesus é a melhor coisa que a gente pode ter, irmãos. Jesus é a melhor coisa que a gente pode ter. Diante disso, eu quero fazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, busque santidade. Busque santidade. Seja santo. O nosso Deus é santo. Ele ensina isso para a gente, para o seu povo. Sejam santos, porque eu sou santo. A santidade dele é o que produz o seu amor, é o que produz provisão para cada um de nós. Somente em santidade a gente consegue ver a Deus. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, um coração sujo, um coração cheio de pecado, não verá o Senhor. Não pode contar com as suas bênçãos. Um coração puro, que ama a Jesus, que deseja estar perto, que busca a santidade, esse coração verá a Deus. E verá agora, sem medo, sem pavor, sem terror. Repetindo o que eu falei aqui, no inicinho dessa noite, a santidade, ela não é um fim em si mesmo. A santidade, irmãos, é um meio da gente se aproximar de Deus. Eu não busco ser santo porque, ser santo é importante. Eu agora sou crente, estou na igreja, então eu tenho que ser santo. Não, irmãos. Eu busco santidade porque o meu maior desejo e o meu maior prazer é olhar para o meu Deus, é caminhar com o meu Deus, é viver com o meu Salvador, é estar com Ele todos os dias da minha vida. Ele é o fim, Ele é o prazer da vida, Ele é a razão de todas as coisas, Ele é o motivo que deve fazer a gente acordar todos os dias para viver para a glória de Deus. A santidade é o meio pelo qual a gente pode ver a Deus sem medo, sem pavor, sem repulsa. Santidade não é só uma questão de esforço por uma vida moralmente certinha, irmãos. Santidade tem mais a ver com desejo pela presença de Deus. Desejo por Jesus é o que eu mais quero no meu coração. Tudo que a gente puder fazer para se aproximar do Senhor é válido. Por isso, irmãos, que devocionais são importantes, jejuns são importantes, vida de oração é importante, luta contra o pecado é importante, até que Ele seja o nosso maior prazer, até que Ele venha antes de todas as coisas, até que Ele se torne o centro de tudo. Busque santidade. Segunda aplicação, tudo que fizer, faça aos pés do Senhor. Tudo que você fizer, irmão, faça aos pés do Senhor. Se você chorar, chore diante dEle, não contra Ele, achando que Ele é o culpado pela maldade que acontece com você. Se você se alegrar, se alegre diante dEle, não distante dEle, como se Ele não fizesse parte. O amor dEle por nós é impressionante. O amor de Jesus por cada um de nós é impressionante. Ele ama a gente com um amor que é muito difícil de entender. Sabendo que, na nossa condição pecaminosa, a gente preferiria ter uma vida distante, independente. Ele ama a ponto de enviar alguém que possa trazer a gente para perto. Por isso, irmãos, que fugir do Senhor é a coisa mais tola que a gente pode fazer. Você não vai conseguir fugir do Senhor em qualquer área da sua vida. Entenda que Ele fez todo o necessário para trazer a gente para perto, sabendo já das piores coisas que existem no nosso coração. Aprenda a se colocar aos pés do Senhor em tudo que você fizer, seja escovando os dentes ou decidindo por um trabalho novo, seja apontando um lápis ou decidindo com quem você vai se casar, seja tomando um cafezinho ou decidindo ser um pai, uma esposa, um filho melhor. Faça tudo o que fizer, das coisas mais simples às coisas mais complexas ou grandiosas, aos pés do Senhor. E a terceira aplicação, coloque Jesus antes dos seus planos, não o contrário. Jesus precisa vir antes, não depois. Muitas vezes a gente tem aquela dúvida, que é uma dúvida muito boa, se a gente está sendo precavido, né, uma pessoa que se precaver, que pensa com segurança mesmo no seu futuro, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele medo de, será que eu estou deixando de confiar na provisão de Deus? Você já deve ter tido esse tipo de dúvida na sua vida. É saudável essa dúvida, ela é boa.
Você pensar, poxa, qual é o limite entre eu ser um cara precavido, uma pessoa precavida, e quando que isso se torna pecado pela falta de confiança em Jesus, pela falta de confiança em Deus. Irmão, sabe o que eu diria? Eu diria que é pecado quando a gente coloca a precaução antes da confiança. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma coisa é você sentar, planejar toda a sua vida, você pensa em ser precavido, você pensa no seu futuro, você começa a guardar dinheiro, você começa a investir, você pensa nos seus filhos, como que você vai proteger, onde eles vão estudar, você pensa nos cuidados que você vai ter por eles, aí você planejou tudo e você fala, Senhor, por favor, abençoa agora a minha vida, abençoa meus planos, por favor, que isso tudo aqui que eu pensei dê certo. Outra coisa completamente diferente é, antes de começar qualquer coisa, Senhor, eu sei que eu não sou nada, Senhor. Eu sei que até a força do meu braço, até a inteligência que eu tenho, é o Senhor quem dá. Eu só consigo trabalhar, eu só consigo produzir, eu só consigo ter algum rendimento, porque o Senhor me fez assim. Você é dono do ar que eu respiro, Senhor. E aí sim, eu começo a pedir a orientação de Deus, a direção de Deus, a ajuda de Deus. E aí, depois disso tudo, eu sento e começo a planejar minha vida. São duas formas completamente diferentes de ser precavido e confiar no Senhor. Irmãos, essa ordem faz muita diferença. Tudo o que você fizer, lembre sempre de falar antes com Jesus. Ele é um provedor suficiente. Os Salmos ensinam isso para a gente. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o seu pastor, então nada vai te faltar. Se Ele é o seu Senhor, aquilo que você não tem hoje é porque você não precisa agora. O Senhor, Ele é o seu pastor. Você não vai ter falta de nada do que você precise. Além disso, a palavra ensina a gente a depositar diante dEle qualquer questão também. Ainda que a gente se preocupe, porque a gente é humano mesmo, infelizmente. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ainda que você confie, se em algum momento você se sentir meio preocupado, pensando no seu futuro, lança sobre Ele também essas dificuldades, essas dúvidas. Ele cuida de você. Você vendo ou não, Ele ama você, Ele se importa com a sua vida. A questão é, se Ele não vier antes de qualquer plano, de qualquer decisão, de qualquer pensamento, talvez a gente tenha perdido a correta percepção a respeito da vida que Ele mesmo criou. Concluindo, irmãos, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o amor de Deus em Jesus, o que seria da nossa vida? Até hoje nós olharíamos para Deus com desprezo, com indignação ou com pavor. Ele, sendo santo, nos amou e providenciou a redenção. Ele enviou o próprio Filho para que falasse do nosso jeito, ensinasse do nosso jeito, vivesse do nosso jeito e nos mostrasse amor de forma que nós entendêssemos. Jesus é aquele que viria, é esse que Moisés diz na profecia, que surgiria do meio do povo, do meio dos seus irmãos, que falaria tudo o que o Pai desejasse, que se aproximaria de nós para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Sabe por que a gente hoje pode se reunir num lugar como esse? E em vez de sentir medo, em vez de sentir pavor, em vez de sentir repulsa, nós sentimos alegria, desejo, prazer, porque Jesus, irmãos, deu a própria vida numa cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele pagou um preço altíssimo do nosso pecado, coisa que a gente não teria a menor condição de fazer. E lá naquela cruz, Ele recebeu toda a ira santa e justa de Deus contra todo o pecado. Isso é amor, irmãos. Isso é um amor inexplicável. A ira de Deus que deveria vir sobre nós estava sobre Cristo naquela cruz. O peso da punição que seria nosso caiu sobre Cristo. O horror da santidade de Deus se transformou em bênção e desejo, porque Cristo morreu no nosso lugar. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele, o Senhor, o nosso Deus, é a provisão de que a nossa alma realmente precisa. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela mostra quem Você é de verdade, Senhor.
Muito obrigado por ser esse Deus santo, 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 mas um Deus que se compadece, um Deus que ama, um Deus que se importa com a nossa vida, Senhor. Eu não consigo entender esse amor. Nunca eu acho que eu vou entender, Deus. A gente é completamente limitado. Mas, Senhor, eu sou totalmente grato por tamanho amor, por tamanha provisão. Muito obrigado, Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, com toda a nossa vida. Amém, Senhor. Amém.